Você está ouvindo Jogando o Jogo, uma iniciativa de 3 amigos sobre a Bolsa de Valores. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Jogando ao Jogo. E hoje vamos falar sobre o medo que te movimenta e o medo que te paralisa. Será que tem muita diferença? Será que isso só tem a ver com o mercado financeiro? E aqui quem fala com vocês é Felipe Kogatti, direto do Japão. Fala galera, aqui quem fala é Felipe França, hoje diretamente de Mesquita, uma cidadezinha aqui na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. E eu acredito que não é só no mercado financeiro, com certeza não é, tem tudo a ver com a vida. Fala galera, aqui é Reinaldo Ota falando de São Paulo. E nós vamos falar um pouquinho sobre o medo, né meu? O que é o medo? Quem tem medo de operar? Como é que você concilia o medo com o seu operacional aí, Kogatti? Rapaz, eu acho que assim, esse tema ele é bem interessante porque quando a gente estava na sala, eu via que muito do perfil operacional de cada um, ele refletia muito uma bagagem que o cara ele trazia de fora do mercado. Tem certas coisas que você traz do mercado e tem outras coisas que você traz de fora do mercado. Então, tipo assim, que nem no meu caso, eu sou pai, sou casado... eu já tenho uma idade. É diferente de um cara que mora com os pais, né? Tem 18 anos, está entrando no mercado, não tem conta para pagar. Não que não seja responsável, né? O que eu quero dizer assim, são responsabilidades diferentes. E aí é um cara que ele pode arriscar mais, ele tá disposto a arriscar mais, ele não quer saber de nada muito seguro, assim, sabe? Ele quer day trade na veia para ficar o rico ou pobre. E eu comecei, isso eu via muito no meu começo, e aí depois quando eu tive essa experiência de ter a sala e ter contato com pessoas que estavam começando de uma idade bem diferente da minha, eu falei, cara, isso daqui não tem só a ver com o mercado, tem muito a ver com o momento que cada um tá na vida e os riscos que estão dispostos a sofrer de um certo modo que pode impactar na sua vida. Então, que nem eu via que eu já tinha saído 100% do day trade, o cara só pensava em day trade, eu já tinha meu fundo de segurança, eu já tinha algumas ações, assim, tudo separadinho, nada, não era o foco, mas eu fui vendo que cada vez mais eu fui migrando. Por quê? Porque existia um medo do tipo assim, putz, e se acontecer alguma coisa, eu pegar um leilão e eu não conseguir estopar e me levar tudo que, né, se eu tiver 100% do meu capital em day trade, e se me levar tudo, sacou? Então, porque eu já passei por alguns leilões e eu vi que se você pega um leilão muito zoado e você tá posicionado e não dá muito tempo de fazer muita coisa não, cara. Então, assim, eu acho que vem muito, um pouquinho assim, desse momento que você vive, né? Então, cada vez mais eu deixo de ter 100% pra mim. E hoje já tenho um fundo pro meu filho, já tenho um fundo pra minha esposa, já tenho uma parte pra dividendos, sabe? Reserva de emergência. E aí você pega um molecão agora que tá querendo fazer day trade, você vai explicar isso pra ele. Não vai fazer sentido nenhum ainda pra ele. Ele vai achar que, não é isso que eu quero. Mas... acho que aí tá muito referente, tá ligado com o medo de cada um, né? Kogatti, só um parênteses antes da gente seguir. Você falou de leilão. Você poderia só dar um resumo pra galera que não conhece o que seria o mercado entrar em leilão? Cara, a gente tem 2 tipos de leilão. A gente tem um leilão quando vai iniciar o mercado para ter um nível de precificação que o mercado vai abrir. Então, assim, você tem a oferta de compra e tem a oferta de venda, né? Então, o que é isso? É a galera que quer vender e a galera que quer comprar. Só que tem que ter uma base, né? Então, tipo assim, o OTA, ele quer comprar uma ação a R$10. O França, ele quer vender a 11. E aí fica um vago aí, fica um spread, né? A gente chama spread esse espaço entre um comprador e o vendedor. E aí aparece a minha pessoa e casa com a oferta do França, que queria vender a 11, eu vou e quero comprar a 11. Só que nisso no mercado não é 2 pessoas que casam o preço. Então, assim, é o maior volume naquele determinado preço que vai fechar, vai dar o fechado, que aí assim vai abrir o mercado. Então a gente tem esse leilão de abertura, mas quando eu falo que para mim a minha preocupação e a atenção é com leilão
durante o mercado. É quando ele movimenta muito rápido, ele começa a faltar liquidez nele, e aí para que os preços não disparem de uma vez, surge durante o pregão essa interrupção. Para quê? Para que os ânimos... né? Ele para toda a negociação, ele fica parado por 5 minutos. Quem tá fora fica de fora, quem tá dentro não tem como sair. Perfeito. Então, assim, isso que é o perigo, porque aí o que acontece? Se você tá dentro e o preço foi, você não sabe aonde ele vai abrir, porque o que acontece? Isso daí é para acalmar os ânimos, porque por alguma notícia, por algum fator, os ânimos acabam se exaltando e todo mundo corre para um lado no desespero. E aí imagina assim, 1 hora de desespero, o mercado vai derreter ou então vai subir que nem um louco. Então o que eles fazem? Subiu uma porcentagem muito alta, baixou a liquidez e tudo mais, pum, leilão. Para quê? Para acalmar os ânimos, aí dá esses 5 minutinhos onde ninguém mais sabe para onde o mercado vai, aí é feito toda aquela parte dos lotes casados, onde vai ter o maior volume, para aí sim reabrir. Se reabrir de novo, ele der aquela disparada de novo, mais um leilão, aí já não é mais aqueles 5 minutinhos, é um tempo maior. Se eu não me engano, são 3 leilões seguidos que pode ter. Se der os 3 leilões, o mercado ele não equalizar, não manter um padrão normal, uma liquidez normal, o que acontece? Acaba o mercado naquele dia. Aí só no dia seguinte. Mas assim, isso é uma ferramenta de proteção. Às vezes a gente fala, pô, se eu pegar um leilão eu tô ferrado. Não, isso daí é uma questão de proteção, porque o que acontece? Se faltar liquidez no mercado, ele dispara até, vamos dizer assim, até o infinito, sacou? Então não tem liquidez, não tem quem compre, não tem quem vende, ele vai até onde aparece alguém, e se for lá em cima que tiver lote, vai parar lá em cima mesmo. Então o que faz? Para todo mundo manter a calma e aí sim encontrar um preço que volte a ter uma liquidez saudável para o mercado, vamos dizer desse modo, né? Só para a galera entender, né, essa questão da liquidez que o Kogashi está falando, vamos pegar um exemplo, por exemplo, o dólar, né? Saiu uma notícia e aí todo mundo começa a querer comprar dólar, um monte de gente aparece querendo comprar dólar. O cara que tem um dólar para vender, ele já vai se ligar, ele vai tirar o lote dele lá. Por quê? Porque ele tá vendo que os vão tomar o dólar até onde eles puderem, né? Então o cara, onde o Kogashi falou, vai achar liquidez lá em cima. Então o cara vai botar esse lote, por exemplo, o dólar tá saindo a 4, o cara vai botar a R$5, entendeu? E aí dos 4 até os 5 fica sem ordem nenhuma de venda. Aí é onde o Kogashi falou que sumiu a liquidez, né? Não, legal, pessoal. Acho que foi importante comentar isso aí, porque, mais uma vez, imagina o cara que não está preparado, não conhece essa situação, acontece isso, ele não faz ideia do que está acontecendo, e vamos supor que o mercado abra depois desse evento em uma situação onde ele começa a ficar muito negativo e ele trava, né? Então, já conectando com o nosso tema aqui, então imagina, o cara começa a ficar com medo, ele vê que está perdendo mais dinheiro em uma velocidade muitas vezes rápida e ele não consegue reagir àquilo. Se eu não me engano, o nome desse evento é o Circuit Breaker, seria meio que o paralisador, né? O quebrador, não é quebrador, paralisador do circuito. E uma das coisas que eu estava vendo é quando tem uma movimentação grande, então eu acho que o primeiro seria aproximadamente 10%, o segundo 15%, né? O segundo intervalo, e acho que depois de 20% o tempo que o mercado entra em leilão é indeterminado, mas eu particularmente nunca vi acontecendo, só ouvi falar, né? O Kogashi falou aí um pouco da experiência dele. E só um parênteses interessante também, a gente já trouxe aqui em um bate-papo há um tempo atrás, mas eu acho válido lembrar um carinha chamado Napoleon Hill, escreveu um livro chamado Pense e Enriqueça, e ele fala dos 6 medos mais comuns dos humanos. E eles são a pobreza, né? Medo de ficar pobre, medo de crítica, medo de ficar doente, o medo de perder um amor, o medo de envelhecer e um dos mais comuns é o medo da morte. Então, olha só como se conecta, como o Kogashi estava trazendo aí. O cara, imagina, ele está na situação lá, ele não está satisfeito e ele vê que o tempo está passando, ainda tem isso, né? A gente às vezes está trabalhando muito com o tempo. Então o tempo está passando, ele está com medo de ficar velho,
ele tem medo de morrer, talvez não realizar o que ele queria, e ele também tem medo de não ter a quantidade de dinheiro que ele gostaria para fazer o que ele quer. Então ele entra, por exemplo, aí buscando ganhos altíssimos, ganhos absurdos no day trading, e ele não fez nem a base dele, não está preparado. Ele não está preparado não só na questão da gestão financeira, mas na questão emocional, por exemplo, na questão do conhecimento técnico, né? O que ele faria numa situação que o mercado entrasse em leilão? O que ele faria numa situação que a internet caísse, por exemplo, né? Ou que a plataforma travasse? E agora? Ele está preparado para isso? Então, eu acho que já uma das coisas que a gente pode pontuar aqui nesse momento é: quanto mais preparado você tiver, mais fácil fica de você agir, e não só reagir a quando acontece uma situação que te traz algum tipo de ansiedade, algum tipo de medo, seja medo de qualquer coisa. Então é claro que você não tem como estar preparado para tudo, você não tem como saber tudo que você precisa estudar para estar preparado. Então, por isso que eu acho que vale muito a intenção, é sempre a intenção de você estar buscando novos conhecimentos e buscando se conhecer também, para quando acontecer qualquer tipo de situação no mercado, na vida, a gente tem um background, alguma coisa que a gente possa buscar para poder estar agindo naquele momento. Cara, eu sinceramente, quando eu falo assim do leilão, é uma coisa bem pessoal minha, porque eu assim, na minha cabeça, o último leilão que eu tenho forte foi o leilão. Um dia depois da Selic cair para 6%, eu tava no dólar e o dólar entrou em leilão de alta. O que é o leilão de alta? Começou a subir, e aí, pum, entrou em leilão. Não foi dos piores leilões assim de questão de movimentação, mas cara, se você tá posicionado ou estiver bem alavancado, aí, principalmente se estiver bem alavancado, aí dói. Então, assim, eu tomo bastante cuidado com esses leilões por causa disso, né? Porque às vezes a gente fala, já deu o limite ali, já foi 1%, aí negócio 1,5%, aí você fala, não, dá pra entrar aqui, de boa, dá pra entrar um pouco mais pesado, de repente sobe, vai pra 2%, cara. E aí é onde que te quebra. Então e às vezes mesmo a gente pondo stop, né? Dependendo de como sobe, o pessoal fala que pula stop, na verdade não é que pula, né? É que o próximo lote tá bem acima daquele seu stop lá. Então não tem a tal da liquidez que a gente tava falando, né? Não tem lote ali onde você colocou o stop. Ele não vai te executar, porque não tem ninguém querendo vender naquele preço que você pôs o seu stop, né? Então, por isso que eu fico com muito receio de pegar movimentos bruscos, né? Tipo, tá subindo. Aí, de repente, você fala, já subiu muito. E aí, você entrar seco. Cara, sinceramente, eu não me sinto confortável. Por quê? Porque eu já peguei alguns leilões. E aí, que nem eu falei, né? Esse leilão aí, um dia depois da mudança da Selic para 6%, eu lembro, eu vi bonitinho. Nossa, foi redondinho. Foi indo e não voltou, cara. Não voltou, até entrar em leilão. Aí depois que entrou em leilão, aí corrigiu. Eu peguei um na facada do Bolsonaro. E aí me estopou, não teve jeito. Então, mas aí te estopou antes de entrar no leilão? Na corretora, financeiro, não. Te estopou durante o leilão? Na hora que abriu? Na hora que abriu me estopou, zerou minha conta. Saquei, então, por isso que o leilão é complicado, porque na hora que pega, ixi. Porque aí não dá nem tempo você botar mais dinheiro na corretora, até melhor não pôr, porque aí você ia perder mais, né? Nessas ocasiões, pegou, estopou, zerou, paciência. Então, é um medo que, assim, é um medo que não faz mal, né, cara? É um medo que te paralisa. Em que sentido? Mercado muito esticado, eu não entro tão fácil assim, né? Eu analiso alguma coisa, analiso o fluxo, já não entro tão... Nossa, bateu 1%, vou entrar seco ali, né? Com tudo, vou encher a mão. Não, porque assim, tá a prova aí, né? Então assim, agora um cara que já não tem essa experiência, porque já aconteceu às vezes de tá operando junto na sala, o cara pega aquele movimento e eu fico só olhando. Aí o cara surfa todo aquele movimento e eu falo, beleza, faz parte.
Entendeu? Porque o cara ali não tem vamos dizer assim, esse medo que paralisa, que de um certo modo, devido a uma experiência passada que eu tive, de ver aquela coisa, de presenciar e eu falar, nossa, faltou pouco pra né, não me queimar feio. E dá medo, cara. Tipo, um dia que eu só assisti, cara. Um dia depois do Wesley Day. Cara, que o dólar foi lá em cima, cara. Eu nunca vi tanto lote e um leilão atrás do outro, tá ligado? Você acha que eu era louco de colocar um lotinho lá para um negócio que ia, sei lá, cara, a gente não sabia se ia entrar em leilão pro dia seguinte, se o negócio ia correr, não sei, 10, 20, 30 pontos de uma vez. Então, assim, eu só assisti e ali foi, eu acho que a primeira vez que eu falei assim, tem certos momentos que a gente não faz nada, só assiste. Não, abriu o leilão, se o Ota pegou. Não, eu já abri o leilão, deu um tempinho, já entrou em leilão de novo. E aí... Demorou pra abrir, né, cara? Já... Não, e aí você via níveis de preço, assim, com lotes que eu nunca tinha visto na minha vida. Tipo, no cheio, contrato cheio, que é onde rola mais dinheiro. Tipo, 20, 30 mil contratos num nível de preço só, de uma corretora só, de um player só. Eu falei, tá louco. E aí você vai fazer o quê? Você vai querer se enfiar ali no meio? Não se enfia quem precisa, se enfia quem sabe, se enfia quem tem dinheiro. E eu só assisto. Sacou? Eu quero proteger o meu o máximo que der. Então ali, realmente, assim, se você entrar, daria certo, se der certo, vai bem. Do que nada, cara. Assim, medo não faz mal pra ninguém. Tanto não faz mal que, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre o medo que te movimenta, né, mano? Como é que funciona esse medo que te movimenta? Eu tenho um exemplo aqui, né, que a gente, o Kogat tava falando, a gente teve um tempo que a gente operou junto numa sala, e cada um no seu home broker, mas a gente lia o mercado junto. E aí tinha um cara lá que, a gente tava vendo o pessoal tomar dólar, comprar dólar, e a gente só tava esperando um ponto lá pra gente poder vender o dólar, né, entrar vendido. Esse cara fez a leitura, falou o ponto que era bom pra vender, chegou naquele ponto, eu vendi e ele não. E aí eu peguei toda a correção da venda e ele ficou de fora. Então eu tava com medo também, igual ele, só que eu entrei e ele não. Como é que funciona pra vocês esse medo que movimenta vocês? Cara, interessante. Você tem alguma base aí, França, desse medo que te movimenta? O que me veio à mente, só pegando um gancho do que vocês comentaram, reforçando essa ideia de que o medo não precisa ser ruim, né? Só porque você trava não quer dizer que é ruim, só porque você age também não quer dizer que é bom. Então, eu acho que sempre, todas as vertentes, a gente tem que avaliar a situação mais a fundo. Então esse exemplo que o Otto deu foi muito legal. Eu acho que eu estava nesse dia. Então, para o medo, vamos dizer assim, para o Otto talvez, ele estava com medo de não pegar a correção, né? Medo de não aproveitar a oportunidade ali. O dólar estava subindo muito, então ele queria pegar a correção caindo. A outra pessoa que tinha feito a leitura, que também tinha entendido que poderia haver uma correção naquele momento, talvez ficou com medo da leitura dela não estar correta, por exemplo, né? E talvez o dólar continuar indo contra ao que ela gostaria. Então, dito isso, eu acho que é legal a gente estar sempre consciente que não tem um certo assim, tem que te travar, ou não tem que te travar, ou tem que te fazer agir, ou não tem que te fazer agir. E uma coisa que eu percebo, isso é na vida, primeiro falando algo que te trava, às vezes a gente tem um benefício secundário com a própria dor. E como assim? Imagina que você tem, sei lá, você anda com a sua família, você tem um relacionamento que você não conversa tanto com eles. Mas quando você fica doente, parece que todo mundo até se importa, né? Então a pessoa vai lá, pergunta como é que você tá, aí quer te trazer um remédio, quer te trazer alguma coisa para você comer. E por alguma conexão ali na cabeça, às vezes a pessoa pode criar que, tipo, ela não vai querer continuar doente, mas ao mesmo tempo, o fato dela ficar doente traz alguma coisa para ela, algum tipo de conforto. E estou trazendo isso
Porque isso pode ser uma realidade, por exemplo, no mercado financeiro. Então imagina, sei lá, uma pessoa que tem uma quantidade de dinheiro ali para investir e ela sabe que é importante para ela sabe que é importante para crescer o patrimônio, para se proteger, mas ao mesmo tempo ela sabe que tem alguns riscos, ela não conhece direito e ela não faz nada, sabe? E ela tem a oportunidade, tem as ferramentas, mas tem aquele conforto de não fazer nada, né? E ela tem certeza que ela não vai perder nada se ela continuar parada ali. Ao mesmo tempo, né, essa questão do medo que te impulsiona, isso também pode funcionar diferente para uma pessoa diferente. Como eu trouxe, né, o cara pode estar numa fase da vida que ele está insatisfeito e ele para pensar, uma coisa é certa, se eu não fizer nada, nada acontece. Isso ele tem certeza. E aí ele simplesmente vai lá e toma a ação. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de fazer um intercâmbio fora do país. Eu morei por 1 ano no Reino Unido. E quando eu comecei o processo, eu ficava com um monte de coisa na cabeça. Tipo, não, eu não vou ter nota para passar, eu não vou conseguir fazer bem o teste de inglês e tudo mais. E pô, olha onde eu sou, olha a minha situação financeira. Fala sério, não tem nada a ver comigo isso. Ao mesmo tempo que eu tava com tudo isso na cabeça, eu pensei, uma coisa é certa, se eu não me aplicar, se eu não fizer meu cadastro lá, eu com certeza não vou. Então, o que eu pensei foi o seguinte, o que eu tenho a perder? Eu tinha muito menos a perder se eu fosse bem naquela situação. Então, isso foi um medo que me impulsionou, né? Eu tinha medo de não ser suficiente, de não ser merecedor, de não estar preparado, ou de achar que tem que estar no momento perfeito, né? Ficar aguardando aquele momento perfeito para fazer a aplicação naquele edital, por exemplo. Mas não, eu fui lá e fiz, fui aos pouquinhos, estava ali bem consciente que existia a possibilidade de não acontecer, mas fui lá e deu certo no final. E assim, o resultado foi infinitamente melhor do que eu podia imaginar. Então o senhor teve que optar entre os seus 2 medos. Isso, né? Ótima observação. Eu tinha dois medos conflitantes ali, rolando na minha cabeça, nos meus sentimentos. E ainda assim dentro, vamos dizer, de uma análise mais lógica da minha cabeça, ainda foi mais vantajoso fazer alguma coisa, né? Do que simplesmente ficar ali quieto, parado, e não correr risco nenhum, mas também nada acontecer. Boa. E aí é o que tá muito, muito interessante aí que você falou. Esse medo que paralisa e o medo que impulsiona, ele tem muita relação com o risco, né? O que tá em jogo se você paralisar com essa tomada de decisão ou se você for para outra situação e o que você tem a ganhar. Quando o Otto ele falou sobre a experiência do mercado, que o rapaz ele fez a leitura e o rapaz hesitou, mas o Otto ele executou, os dois poderiam estar com o mesmo medo. Só que aí o que entra? Nesse medo, acho que é principalmente o que paralisa, no mercado ele tem muito a ver com o risco. Então, tipo assim, pro Otto, naquele nível de preço, se subisse mais, em questão do financeiro e o jeito que ele fosse entrar, ele estava sabendo o modo que ele estava entrando e não ia impactar tanto o financeiro dele. Já no outro caso, do outro rapaz, provavelmente, mesmo que ele entrasse com lote mínimo para o tamanho do financeiro dele, ele estava com muito medo. Mesmo, aí tem até a questão da leitura, mas eu acho que principalmente a questão do risco do financeiro, que fala mais alto nesse momento de deixar de executar numa correção, porque você vê, putz, subiu tudo isso, mas tudo bem, ele pode subir mais um pouco, mas será que se subir mais um pouco, eu vou aguentar? Então, aí bate muito esse medo no mercado, né? Então, esse medo que paralisa, ele está muito correlacionado com o gerenciamento de risco. Sacou? O quanto de margem você tem, o quanto de oscilação você aguenta. Então, ele está muito próximo. Esse medo que vai te travar é o seu medo do financeiro. Certeza, então, cara. Esse é o que pesa mais. Com certeza, mas aí eu trago uma coisa que a gente sempre falou, né, que mercado financeiro não é um jogo, né?
A gente precisa estudar, eu estudo todo dia o mercado e quando você entra numa operação, você sabe aonde ele pode ir, se você aguenta, se o mercado correr contra onde você vai sair, né? Então a gente precisa ter todo esse estudo antes de apertar o botão, né? Por isso que a gente acha importante esse bate-papo aí pra galera entender que não é só lá compra e vende, né, meu? Se fosse assim era muito fácil. É. Não, e aí tem um outro detalhe, né? Aí vem um outro medo conflitante que pode ter passado na cabeça do menino, que já deve ter feito ele perder muito dinheiro, que é o quê? É o medo de perder oportunidade. Vocês sabem o que é isso? Ou eu tenho mais medo disso do que perder dinheiro. Sério, cara. Aí é onde que eu acho que assim, é onde que pode quebrar muito quem tá começando. Esse medo de perder oportunidade, às vezes faz com que você entre num nível de preço ruim, até pelo fato, putz, não quero perder a oportunidade. Tipo assim, subiu 10 pontos, o cara ele vai entrar no topo porque ele fala assim, se subiu 10 pontos, eu perdi a oportunidade lá atrás, aí ele tem o medo de perder a outra puxada, sacou? Não, então sim. assim... Não, mas aí eu também não, aí eu não entro também. Então, mas aí o que acontece? Na cabeça do iniciante, ele viu aquela puxada de 10 pontos que aconteceu, aí ele fala, putz, perdi a oportunidade. Vem aquele medo de perder a próxima oportunidade, que na cabeça dele vai dar mais uma puxada de 10 pontos. Aí o que acontece? Naquele desespero de perder a oportunidade, ele compra topo, sacou? Então, assim, é um medo prejudicial. Porque mesmo que ele na hora que o negócio vai, o financeiro mexe com ele, aí ele deixa de ir. Aí na hora que ele vê que o negócio foi. E aí ele fala, putz, mas agora tem que continuar indo, sabe? Porque ele não quer perder aquilo. Ele quer ganhar dinheiro de algum jeito. E é muito complicado isso. Você conseguir gerenciar o risco, vencer esses medos, porque na verdade esse medo de perder uma oportunidade é uma coisa até de ansiedade. É um cara ansioso para fazer dinheiro a qualquer custo, sacou? Ele não conseguiu entrar naquela hora, então ele vai querer entrar agora, tá ansioso. E aí essa ansiedade aí pode fazer com que ele perca dinheiro e depois fala, putz, mas olha só, é bem idiota, eu já tinha visto, era topo, não tinha que comprar. Mas ele comprou pelo quê? O medo de perder aquela oportunidade. E aí... Kogat, manda. Você só poderia comentar, falar um pouquinho sobre o que seria comprar um topo antes da gente... Cara, vamos lá, comprar num topo. Muito bom, muito bom. Então imagina que o papel ele tá ali. Eu vou falar papel porque ele é mais simples. Não é questão de ponto, não é questão. É questão de reais. Então vamos lá. Ele estava R$5. Aí conforme foi passando os dias, aí ele foi para 6, foi para 7, aí você fala, nossa, eu tinha que ter entrado a 5. Na sua cabeça, a oportunidade boa era quando ele tava a 5. Aí ele foi. Aí você não entrou a 5, só que você viu ele indo pra 6, 7, 8, 9, 10. Aí você fala, caramba, dobrou. E aí na sua cabeça fica, putz, perdi R$5. Porque você já tinha visto que você poderia ter entrado a 5, mas você não entrou por algum medo. E aí o que acontece? Na hora que o papel ele corrige R$1, às vezes R$2, tipo, de 10 ele cai para 8, você entra porque você acha que agora desses 8 ele vai fazer 18, vai subir mais 10, sabe? Ou então vai para 13. E aí você entra ali de qualquer jeito porque você tá sentindo que ali é a oportunidade, porque não vai chegar de novo no 5, e aí você quer pegar a próxima surfada. E aí você entra de qualquer jeito. E aí esse papel, ele corrige para os R$5 que tava lá no início, onde você achou que realmente era a boa oportunidade. Mas aí, entendeu? O mercado ele segue um fluxo de alta, ele sobe, dá uma pequena correção e você no desespero acaba entrando de qualquer jeito e o mercado vem e corrige tudo. Então você comprou no topo, sabe? Você comprou próximo da máxima ali do preço daquele movimento.
Acho que ficou claro. Ficou, eu achei que ficou bem claro. É só pra pontuar, eu acho interessante. É bem complicado, porque quando a gente fala disso é muito visual, né? Então a gente apresenta todos esses detalhes no gráfico, né? A gente mostra o gráfico, mostra o desenho, desenha na lousa, desenha no papel, mas passar todo esse conceito apenas falando, pra mim, eu fico com medo de comer bola, eu fico com medo de se realmente ficou tão claro assim. Então sempre eu fico assim, ficou claro, não ficou, pra que realmente... através só das palavras, assim, somente do áudio, você consiga visualizar todo esse cenário. Não, legal. Acho que deu pelo menos para dar uma ideia. E duas coisas que eu acho legal de comentar é o seguinte, que é o sentindo que vai. Né? Muitas vezes esse sentindo que agora vai é só alguma coisa que a gente criou dentro da gente. A gente sente que vai porque a gente quer que vai. Não é porque necessariamente tem parâmetros que mostrem que parece que vai subir. França, isso é uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, cara, que assim, quando eu tenho esse sentimento agora vai, é hora de eu sair da operação, porque eu tô torcendo agora, né? Eu virei torcedor, entendeu? Então já o meu racional já foi pro espaço, então... E sabe que é legal? Que esse aceitar, sentimento, né? Esse sentimento de agora vai, você sente que nele, sempre quando você fala, não, agora vai, vem raiva junto, cara. Você tá querendo se vingar do mercado, você tá revoltado com o mercado por algum motivo. Sempre fica, não, agora vai. Ou você tomou um stop, ou então você tá posicionado há muito tempo, cara. Normalmente quando eu falo desse agora vai, é porque, tipo assim, eu entrei, aí o negócio foi um pouquinho, aí volta pro meu preço. Aí volta, aí eu ainda faço, vamos dizer assim, aquele médiozinho pra ajustar. Aí ele vai mais um pouquinho e volta no preço. Aí você, não, agora, sabe, assim, normal. Galera, tô interrompendo aqui só pra avisar que a gente teve um pequeno probleminha de conexão, mas se liga aí que o episódio vai continuar. Depois de ter caído, né, pessoal, fazer o quê? Às vezes acontece essas coisas, né? Nem tudo é perfeito. Só que aí, então, aí esse agora vai, que nem o Otto tava falando, que dá pra fazer essas 5 operações e a gente fica lá segurando, ele já vem um pouco de... Já não tem mais medo aí nessa história, né? Porque o medo já foi embora. Aí o que vem é a revolta, né? É até um sentimento de vingança. Tipo assim, não, já fiquei tanto tempo aqui, agora tem que ir. Só que, assim, você já teve a oportunidade de zerar várias vezes, tá ligado? Às vezes foi e não foi, aí volta pro seu preço. Aí foi e não foi, você poderia ter zerado. Só que você já tá tanto tempo ali, você tá com um sentimento que, tipo, não é justo, que você fez a leitura certa, que não sei o que. E aí você fica segurando um negócio que, tipo, já tava escrito. Se você realmente tivesse analisado, não tivesse com sentimento à flor da pele, você não estaria mais naquela operação, né? E aí, assim, é um negócio que talvez tenha começado com medo, depois vai para esse... Agora vai e já passa pra revolta, já passa pra vingança. Sentimento de justiça, porque, tipo, não é justo já ter ficado todo esse tempo aqui, ter feito toda a leitura e não ter ido. Pô, legal. E o que o Otto comentou também, a questão de se conhecer. Então, talvez para a maioria das pessoas, esse sentimento vai ser tipo assim, não, agora vai mesmo. O Ota, ele já reparou que quando ele sente isso é o momento para ele falar, opa, peraí, vamos avaliar o que está acontecendo. Então se tornou um gatilho, né, por mais automático que seja, por mais que ele não controle esse sentimento ou esse pensamento, se tornou um gatilho para ele parar, dar uma respirada e entender se o que ele está fazendo realmente faz sentido. Né? O que me leva também a trazer a ideia do que a gente chama de oportunidade. Às vezes a gente está falando que é oportunidade, mas será que ela é real? Quando vocês falaram desse medo, né, tem até a expressão em inglês que é FOMO, F-O-M-O, que é Fear of Missing Opportunity. Esse medo de perder a oportunidade, quantos dias eu já me peguei olhando assim, um dia que eu fechei negativo e ficava pensando, era muito melhor se eu nem tivesse aberto essa tela aqui, eu não tivesse operado, né? E ficava nessa. E isso, claro, quando eu tinha com muita clareza na minha mente que nas operações que eu fiz, elas não estavam boas. Né? Não era uma oportunidade real. É claro não, mas acontece que às vezes na hora tá perfeito, faz todo sentido. Quando você para analisar depois,
mais focado, mais presente, você vê que não fazia tanto sentido assim e que na realidade o que pode ter acontecido, né, acontecia muito comigo, eu criei uma história para poder justificar que aquilo ali era real. E assim, a gente está falando de mercado, mas é vida, é vida. Não sei se já aconteceu com vocês, alguém que tinha uma oportunidade muito boa, né? A gente fala aí de pirâmides financeiras ou de abrir um negócio e era muito bom no começo. A gente falou que era uma oportunidade, mas depois viu que não tinha nada bem estruturado, que tinha grandes probabilidades daquilo ali não dar certo. Então, de novo, é sempre interessante a gente se conhecer, se entender, e quanto mais preparado a gente estiver, mais a gente vai conseguir fazer essa distinção do que é uma oportunidade real e do que não é. Então, vou dar um exemplo aqui a gente falou de medo de doença. Uma pessoa que se cuida, que está com o sistema imunológico bem, ela não vai ficar tão preocupada quanto uma pessoa que fica doente o tempo todo. Eu vivi muito isso, eu tinha ataques alérgicos com muita frequência. E eu ficava com medo já. Aqui no Rio a gente brinca que quando faz 20 graus tá todo mundo já colocando casaco. E é verdade isso, né? Já 20 graus já tá frio pra galera aqui. E eu ficava com isso na cabeça, eu ficava assim, caraca, tá esfriando. Caraca, vai fazer 20 graus hoje à noite, eu vou ficar com coriza e não sei o que. E era verdade, sempre acontecia. Hoje em dia eu já me preparo um pouco melhor, eu já cuido um pouco mais da minha saúde e eu não fico mais pensando nisso quando o tempo esfria ou quando eu sinto um cheiro forte ou quando tem poeira na casa. Eu tô fazendo esse paralelo só para mostrar mais uma vez que a preparação é muito importante para tanto com o que a gente chama de medo ou não, ou mesmo que a gente sinta, mesmo que a gente esteja lá de frente para a situação, a gente esteja sentindo aquele sentimento aqui dentro, mas ao mesmo tempo a gente tem ferramentas para estar com aquele gerenciamento ali, fazendo um gerenciamento que faz sentido, né? Então, por mais que você tenha lá, por exemplo, um ponto que você quer negociar, que você está meio incerto, o teu gerenciamento de risco pode ser o que vai te salvar. Te salvar, assim, de ter um estrago maior. Cara, você falou tudo. Eu acho que em questão, principalmente, você fechou de um ponto bem importante, o gerenciamento de risco. E aí eu vou te dar um exemplo que ele tem a ver com o mercado e também não tem a ver com o mercado, mas vai fazer todo sentido. E já foi até dito assim, já tivemos exemplos parecidos, mas aí eu vou trazer um exemplo pessoal. Aí então, antes de começar esse projeto, surgiu o quê? A oportunidade de convidar o Otto para esse projeto. E aí vinha aquele medo que me paralisava. Putz, mas aí ele não vai querer. Ah, mas aí não sabe, não vai dar certo. Ele vai ter outras ideias. Ah, o que eu tenho para agregar? Será que vai, sabe? O Otto tá em um outro momento. Começou a vir um monte de objeção, que é o quê? É o medo que paralisa. Tudo vinha na minha cabeça que o Otto não ia querer, que eu sou mais novo, ele é mais, sabe? Tudo que podia vir na minha cabeça para brecar esse projeto com ele, passou na minha cabeça. E aí veio, tipo assim, o medo que me movimenta, mas que foi o quê? Se eu não falar pra ele, eu não sei nem se ele vai querer, às vezes o cara quer, aí, tipo assim, e qual é o risco de eu ir falar com ele? O risco que eu tinha de passar pra ele toda essa ideia era o quê? Ele achar que eu era louco e falar não. Era esse o risco que eu tinha. Aí eu parei pra pensar, e qual é o risco de eu não falar? Eu acho era o que risco é louco, mas eu sabe, falei de sim. perder. Então, são dois doidos. Mas aí, sacou? E aí eu não ia compartilhar essa loucura com ele. E aí eu ia estar sozinho nessa loucura. E aí, realmente, quando é uma pessoa sozinha acreditando numa loucura, é loucura. Quando se junta mais alguns loucos, já vira um propósito, né? E aí foi isso. Eu acho que assim, o risco que eu tive que colocar qual era o risco de um e qual era o risco do outro. E na verdade, eu não tinha nenhum risco real, né? Era um risco de talvez de uma crítica, né? Aí linka um outro medo, o medo da crítica, que era dele achar que eu era doido, que o que eu tava falando não fazia sentido nenhum. E aí eu já tava dando a resposta dele como não, sem ter perguntado pra ele. Eu falei, não, cara, com esse medo que me movimenta é o quê? O máximo que eu vou tomar é um não.
acabou. Fui, conversei com ele, passei toda a ideia desse projeto, o porquê desse projeto, e tamo aí, ó. 3 doidos aqui, não sei qual dos 3 é mais louco, mas com um propósito, fazendo um negócio que realmente a gente gosta e tentando entregar o melhor que a gente pode no momento, sabe? Com toda a dedicação e com todo o carinho pra vocês. E é um negócio que também agrega muito pra gente, né? Esse bate-papo é um negócio que a gente já fazia. E aí falei, não, vamos junto, vamos fazer um negócio maior, porque às vezes essa conversa que eu tô tendo com vocês, às vezes eu tenho que estar tendo essa mesma conversa com outros. Por que já não disponibilizar tudo de uma vez, tendo o negócio na íntegra? E aí foi isso, e aí a gente tá aí. Então, resumindo, é muita questão de analisar o risco e aí é o que vai fazer você se movimentar. Muito também teve do que quando eu vim pra cá, eu tinha medo, eu tô no Japão, eu tinha medo de ir pra outro país. Pô, mas ao mesmo tempo tinha um outro medo, eu tinha medo de ficar no país, sabe? Então, assim, o medo que me paralisava de ir para um país novo, eu tinha mais medo ainda de criar uma vida, de criar raiz num país que eu tinha muito medo da segurança minha, sabe? De criar família, de ter tudo mais. E aí, tipo assim, pô, mas eu não me sinto seguro aqui. Então, resumindo, eu acho que o risco, ele é muito forte na decisão do medo que te paralisa pro medo que te movimenta. E aí, resumindo, mesmo eu tendo medo de vir pro Japão, o medo de ficar era maior do que o medo de vir. Então, foi um medo que acabou me fazendo eu me movimentar, sacou? Então, assim, o risco, ele é muito importante nessa tomada de decisão. É o que vai fazer você ficar parado ou seguir em frente. Uma coisa legal, um exercício que eu já fiz, a inspiração foi um TED, uma palestra do TED de um cara chamado Tim Ferriss, que o nome é assim, para quem quiser pesquisar, é porque devemos definir nossos medos e não nossas metas. A ideia é o seguinte, você pegar e escrever mesmo num papel, eu fiz no computador, tudo que você tem medo agora, ou não tudo, mas os principais medos que você tem. E começar a se questionar, por exemplo, o que pior poderia acontecer se aquele medo se concretizasse? E o que de melhor podia acontecer se aquele medo se concretizasse? Tá? E mais 2 perguntas interessantes, que é o seguinte: se esse medo que você tem não acontecer, qual o pior que vai acontecer? E qual o melhor que vai acontecer? Qual é a ideia disso? É você ter uma visão clara das possibilidades e se aquilo que está te travando ou está fazendo você reagir de uma maneira que você não gostaria realmente faz sentido ou se não é só porque existe algo desconhecido. Então não é algo que eu faço assim com frequência, mas quando eu chego em algumas situações da minha vida que eu percebo que tem uma carga, vamos dizer assim, emocional principalmente maior, eu paro e faço essa reflexão, né? Você tem que tomar um tempo ali. E eu acho que isso é válido porque para você ter uma visão mais ampla, né? Claro que você a ideia não é você fazer isso no meio por exemplo, da operação, né? No meio lá do seu dia, na sua rotina de trabalho. A ideia é você fazer isso em um outro momento, onde você tem ali mais calma, mais tranquilidade para refletir. E porque na hora que acontecer ou que você sentir aquilo ali que você tem medo, você já vai ter uma dimensão diferente, né? Principalmente de como agir e do que realmente faz sentido, se você vai ficar parado ou não. Eu acho que pra mim a gente fecha o tema desse modo, porque é um resumo perfeito, porque tudo se resume a analisar toda a situação. Só que aí, assim, tudo isso que a gente falou, a gente traz pro mercado, né? A gente trouxe exemplos do mercado, trouxe exemplos de fora, porque tá ligado, né? O medo, ele tá ligado tanto dentro quanto fora. E no final das contas, nas 2 situações, você vai ter que simplesmente parar e analisar. No mercado, no day trade, você vai ter que aperfeiçoar essa técnica muito mais rápido, sabe? De conseguir parar, analisar, respirar
em um curto espaço de tempo pequeno para você conseguir ter essa tomada de decisão de modo mais limpo possível. Na nossa vida, a gente consegue ter essa tomada de decisão com um pouco mais de espaço, um pouco mais de tranquilidade. Mas no final das contas, eu acho que esse exercício, ele funciona para os dois ambientes. E é uma coisa que quanto mais você faz, melhor você fica. Sempre é a prática, né? Não tem jeito. E o medo, assim, em linhas gerais, ele é natural de acredito, de qualquer ser vivo. E o principal objetivo dele é fazer a gente sobreviver. É uma proteção. O que a gente quis trazer aqui, na realidade, é o seguinte: o quanto desse medo é real, o quanto dele faz sentido. Porque uma coisa é teu coração acelerar, porque você tem alguma probabilidade de morrer, tem um bicho querendo te atacar. Mas é diferente, por exemplo, teu coração acelerar, porque você entrou numa operação que você não deveria. Aquilo ali não tem, por exemplo, um risco real de morte. Claro que tem um risco, por exemplo, de você perder dinheiro. Então a ideia é você conseguir identificar e ter muito claro o porquê que está acontecendo aquilo ali. E mesmo quando você também não tenha tanta clareza, eu acho que é simplesmente você estar atento, né? Vou trazer mais uma vez o exemplo do Otto, que eu achei muito bom, que ele percebe quando ele começa a ter aquelas ideias de que agora vai e tudo mais, e isso aí se tornou um gatilho para ele. Então ele não está pensando se é bom ou ruim, e aquilo ali apenas ele vai estar observando agora com mais atenção a situação que está acontecendo. E como o Kogashi falou, eu acho que foi muito interessante esse bate-papo aqui para esclarecer um pouquinho de como a gente pode pegar todos esses paralelos da vida, trazer para o mercado e vice-versa, até de como que você aprende uma situação dentro do mercado, como é que você pode levar isso para a sua vida fora do mercado. Francis, você falou um negócio muito legal que diversas vezes a gente já conversou e a gente aqui até acabou passando em branco. O medo ele serve para nos proteger. Esse medo ele dá alguns sinais no nosso corpo. Então, tipo assim, na vida o medo ele surge para nos proteger, para que não deixe que a gente morra, do mesmo modo que você disse. E no mercado, de um certo modo, o nosso corpo também apresenta, ele te dá alguns sinais desse medo, tá? Que é o quê? Nervosismo, suadeira, sabe? Tipo assim, você entrou, mesmo que você tenha entrado com um lote mínimo, você começou a suar, começou a ficar ansioso, o coração começou a palpitar. Que sinal que é esse? Que você tá fazendo coisa errada. Às vezes o seu próprio corpo, ele te manda esses sinais e assim, você não sabe porquê, mas é o quê? Você já tem alguma experiência, você já sabe de um certo modo que o seu corpo ele já subentende que você tá fazendo aquela operação errada. E ele te manda esses sinais, só que você às vezes não quer interpretar esses sinais, sabe? Você tá meio por causa de uma emoção, você quer continuar naquela operação, mas o seu corpo ele já te manda alguns sinais. Normalmente você fica com a respiração ofegante, às vezes dá suadeira, porque você sabe, tipo, o seu corpo ele quer te defender do quê? De não ter uma perda. De um certo modo, ele tá também tentando te manter vivo. Mas aonde? No mercado. Porque se você perder todo o seu capital, game over, acabou. Você morreu no mercado. Então, o seu corpo, como você está muito entregue ali, você entende como as coisas funcionam e sabe que se seu capital acabar, é a mesma coisa que, né, não é equivalente você ter morrido, mas ali no mercado acabou para você também. Então, o seu corpo ele também subentende porque você está muito entregue, você está muito conectado. E aí o seu corpo ele já começa a mandar sinais de perigo também. Então, você também tem que aprender a interpretar esses sinais de medo no seu corpo, que nada mais, nada menos, ele quer te defender. Perfeito. Gato, eu acho que essa é a Boa. melhor maneira aí. Isso aí. Se ouvir, eu acho que é a melhor maneira da gente
concatenar todas essas ideias aí, que é ouvir o seu corpo, ouvir os sinais que os seus pensamentos, né? Seus sentimentos estão te indicando, e não só para ficar olhando se está certo ou errado, mas para você ficar atento. Vamos lá, quem aqui já passou suadeira? Várias vezes. A pergunta tem que ser quem nunca passou suadeira. É o cara que não sabe o que é bolsa. Então calma aí, ó. Deixa eu contar uma história aqui só pra matar. Imagina um frio de 2 graus, a pessoa sentindo escorrer até molhar a cueca, cara. Na maior friaca. Resumindo, será que o meu corpo tava querendo dizer alguma coisa? Será que ele tava falando que eu tava certo ou errado? Eu acho que era um sinal de 2 graus e tá suando. Mas cara. Eu desconfiar. É de desconfiar. Depois que eu fechei essa operação, eu falei, eu acho que era melhor eu não ter feito. Parei por hoje. O corpo manda, cara. Às vezes você soa no frio. Você realmente soa frio. Isso é uma coisa que eu peguei em mim, cara, que quando eu começava a tremer, cara, era hora de sair da operação, entendeu? Tremedeira mesmo, cara. Cara, é muito legal. De calafrio, né, cara? Uhum. A gente, assim, você vê, né? Tem a ver com medo, né? Isso daí, só que já é a parte mecânica do corpo te mandando sinais que você tá com medo, só que você não tá, né, tipo, vamos dizer assim, você passou por ele, né, você devia estar com medo, você encarou ele, mas só que o seu corpo falou assim, não, cara, você devia ter respeitado, você devia, e aí ele começa a te mandar sinais e normalmente é batata, cara. A operação boa é a operação que não dá tremedeira, não dá suadeira, e não dá embrulho no estômago. O que mais? Vai falando aí que vocês já tiveram. Cara, não dá vontade de ir no banheiro. Eu já tive dor de barriga, mano. Mão errada, numa posição, num mercado meio conturbado. Foi dor de barriga na certa. Então, só que aí é o detalhe, né? Quanto mais tempo você vai aprendendo, quanto mais tempo você vai tendo experiência, essas coisas, menos vezes, vamos dizer assim, não sei nem se é assim que fala, mas já não é mais cotidiano, sabe? Ela já não tem tanta frequência, essas coisas não ocorrem tanto. Mas é uma jornada aí, onde a gente tem que aprender sobre mercado e sobre nós mesmos. Encerra aí, França. França, o homem do resumo. Quem não ouviu o podcast inteiro, só escuta o final que o França vai resumir tudo. Não, já tá muito bem falado aí. Então, reforçando, ouvir a si mesmo, ouvir seu corpo, ouvir seu coração, ouvir os sinais, e a partir disso, né, você vai tomar a sua decisão, independente de qual seja. E também conecta isso aos resultados, tá? Você pode entrar numa operação, ficar absurdamente nervoso e ganhar dinheiro. E você pode entrar numa operação também que você estava completamente consciente, tinha alta probabilidade e perder, mas estava dentro do seu gerenciamento. Então é sempre uma questão de avaliação, né? Não tenho sempre é certo, sempre é errado fazer isso ou fazer aquilo. E eu acho que é isso, pessoal. Esses bate-papos são sempre enriquecedores. Eles trazem algumas ideias, alguns pensamentos que às vezes a gente já tinha guardado em algum lugar da cabeça, mas que a gente não tinha resolvido completamente. Então foi isso que eu pensei hoje quando o Kogashi estava falando das oportunidades que a gente tem medo de perder. E o Otto também complementou que em algumas situações a gente tem mais medo de perder uma oportunidade do que dinheiro, mesmo que a oportunidade não seja tão boa assim. Então é isso que eu diria, sempre ficar atento. E eu acho que seria interessante também, se vocês trazerem a opinião de vocês, pode falar com a gente lá na página do Instagram, trazer algum assunto que vocês queiram que a gente converse por aqui. E no mais é isso. Certinho, galera. Perfeito. Então temos mais um episódio aqui.
fechamos por aqui. Não esqueça, né, de seguir a gente, como o França falou, no Instagram. Né, toda a interação, a maior parte da interação que nós temos é através da nossa página do Instagram. E toda segunda-feira a gente tem um novo episódio. Né, não esqueça sempre esqueço essa parte, tem que arrumar. Você podia ter facilitado pra mim do pessoal seguir a gente no seu agregador de podcast. Eu sempre tenho dificuldade de lembrar essa parte. Então, pessoal, não esqueça de seguir a gente no seu agregador de podcast. Compartilhe também, né? Se você acha que aqui tem um bate-papo que pode agregar para alguém que você conheça e pode estar ajudando, indique o podcast, né? Vamos fazer como eu ouvi esses dias. Como que é? Calma aí que eu vou lembrar, que eu achei um termo bacana, cara. Piramidar. Vamos piramidar pro podcast. Piramidar, isso auditando, muito bom. A piramidação da brodagem. Então você manda esse podcast pro seu brother. Você acha que o assunto é bacana. Então essa é a pirâmide do bem, tá ligado? Você experimentou, gostou, viu que o assunto é bom? Indique para 2, indique para 3, e aí a gente tem a nossa piramidação da brodagem. Ouvi esse termo aí no outro podcast, achei muito legal. Eu falei, nossa, tem tudo a ver com a gente. A gente vive falando de pirâmide, que pirâmide não é legal, mas a piramidação da brodagem vale a pena. Então, isso aí. Então essa é a pirâmide que vale a pena, essa pirâmide do bem, e só tem a agregar, ajudar sempre quem ainda não tem esse conhecimento sobre o mercado financeiro, sobre toda essa parte emocional que envolve o mercado. Então fica essa dica aí para passar para sempre quem precisa. Tá certo, galera? Então toda segunda-feira um novo episódio e a gente se vê por aí. Um abraço. Valeu, galera. Valeu, galera. Um abraço.